Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 12 de maio. Sextou, galera. Hoje é o dia da maldade, exatamente. Ontem, nosso Ibovão da Massa deu aquela guinada, ganhamos a média móvel de 200 períodos, fechamos ali nos 108 mil pontos. Isso foi muito positivo. Depois eu vou passar para vocês aqui o que impactou no nosso Ibovão da Massa. Mas antes, vou me apresentar para vocês. Né? É complicado, mas vamos lá. Sou eu, Vinícius Máximo Vilas Boas, né? Assessor de investimento da Cashwise XP, um escritório que é vinculado a XP Investimentos. Sou assessor de investimento e investidor desde 2007. Se você não está satisfeito com o resultado da sua carteira, não está tendo aquele atendimento premium, né? Private que você gostaria de ter, então venha falar comigo, me siga aí nas redes sociais, estão aqui na descrição. Se você quiser conversar comigo lá, mandar uma mensagem por direct, é só enviar a mensagem que eu respondo e a gente marca uma reunião sem compromisso algum, beleza? Bom, seguindo a nossa pauta, a gente vai falar aí dos mercados, o que aconteceu ontem que acabou animando um pouco mais o Ibovespa. Vamos falar aqui agora de mundo, né? Nós temos aí a Ásia fechando aí num campo misto, alguns índices fechando no campo positivo, outros no campo negativo, e todo mundo ali meio confuso, porque nós tivemos os dados da China saindo, que não animou tanto os mercados assim, tanto é que os índices que estão mais no negativo, nós temos ali Xangai caindo 1%, e nós temos Hang Seng, né, em Hong Kong, que é fechando ali em 0,6% de queda. O restante ali no positivo, Nikkei no Japão fechando quase que 1% de alta, Austrália fechando basicamente ali no 0 a 0, 0,07 de alta, e nós tivemos também Taiwan bem neutrão ali, 0,09 ali de alta, certo? Isso tudo impactando, como falei, tiveram os dados da China que decepcionaram os mercados, então isso acabou jogando o mercado um pouco mais para baixo. Mas nós tivemos também os dados de inflação nos Estados Unidos, que é a preocupação global, né? O que pode acontecer com a subida da taxa de juros do Fed. O Fed, que a gente na CME já estão precificando uma manutenção da taxa de juros, então isso acaba até aliviando um pouco mais. Porém, isso é expectativa futura. O que de fato vai acontecer somente na reunião do Fed, na próxima reunião, que eles vão divulgar qual seria a taxa de juros para o mercado, beleza? Bom, falando de mercados europeus, a Europa está totalmente no campo positivo, majoritariamente no campo positivo. Os investidores estão muito impactados com a questão dos resultados, aí o que começa a fazer preço na Europa o BCE sai um pouco de cena, né? Porque agora já saíram todos os dados de inflação, já saíram as políticas monetárias, o BOE divulgou ontem a política monetária, veio em linha com a expectativa do mercado, 25 base points, certo? E agora o balanço das empresas começa a tomar vulto, começa a tomar corpo. Então, algumas que tiveram liquidação, tiveram aí uns bons resultados, né? Porque o pessoal acabou batendo, o que eu quero dizer é vendendo as ações, beleza? Então, jogaram algumas ações para baixo e quando o resultado vem positivo, isso acaba trazendo o mercado de volta para o positivo. Não adianta, porque o preço segue o lucro das ações. Ainda mais o setor de luxo na Europa, né, que pesa bastante, acabou trazendo o mercado para cima. Quando a gente fala de Estados Unidos, né, que a gente já vai entrar lá no nosso Ibovão da Massa, a gente vai entrar aqui nos Estados Unidos, e você que já assistiu o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. A gente precisa botar o giro de mercado para cima. O canal já estava ali com 90 seguidores, 90 inscritos. Não tenho feito nenhum tipo de propaganda, né? Vamos botar impulsionando ela na rede, está simplesmente por interesse de vocês que estão vindo. Então, muito agradecido a vocês. Então, continue compartilhando aí para a gente trazer aí para 100 inscritos, pelo menos. Vamos fazer ganhar esses 10 inscritos a mais aí, beleza? Bom, falando de mercado americano, nós temos ali os Treasuries americanos estão neutros. A preocupação nos Estados Unidos está muito em cima do teto de gasto, né? Então, os balanços vieram bons. A questão da inflação mostrou uma desaceleração, então isso acabou animando um pouco mais os mercados, fazendo com que a renda variável se torne um pouco mais atrativo.
Porém, o que trava um pouco mais os Estados Unidos de dar aquela pancada, o S&P, Nasdaq e Dow Jones? É simplesmente a questão do teto de gasto. O governo, né, o presidente Biden, a Janet Yellen, já mencionaram diversas vezes, mostrando qual é a força do mercado americano, né, da economia norte-americana, o Tesouro, né, através da Yellen, né, que é a secretária de Tesouro, demonstrando isso também, que vão fazer diversos esforços para que não seja feito não seja dado nenhum tipo de calote. Então isso acaba tirando um pouco mais a preocupação do mercado. Porém, a gente precisa ver isso na íntegra, né? E ontem, além do dado de PPI, que foi o dado de inflação ao produtor, que também acabou animando bem os mercados, e o pedido de iniciais seguro-desemprego, nós tivemos aí a secretária do Tesouro, Janet Yellen, falando que planeja reunir os principais banqueiros ali de Wall Street. Então, nós estamos ali na lista JP Morgan, Citigroup, entre outros, né, do Conselho dos Bancos, né, Instituto de Bancos ali de Wall Street, para poder cobrar, né, um pouco mais essa dívida que foi dada ao SVB. Então, o FDIC também entrou ali na onda, né, e vão cobrar aí 16 bi dos grandes bancos pelo esse resgate do SVB. Então, tem essa preocupação. Isso pode pesar no setor financeiro norte-americano, né, porque aí os bancos vão ter que pagar. Os bancos tendo que pagar, reduz um pouco mais a questão dos lucros. Isso pode trazer uma liquidação no setor financeiro bancário, mas é por esse motivo. Aí depois, quem investe lá fora, aqui na XP nós também temos a XP Internacional, quem quer investir lá fora, quem já investe lá fora, a questão do câmbio, aqui a gente fazer toda essa remessa está num preço excelente. Então, você que já tem conta na XP, que tem interesse em investir lá fora, dolarizar um pouco mais seus investimentos, investindo diretamente nas empresas, pode contactar aqui a gente da Cashwise e a gente pode instruir vocês como fazer esse câmbio, né? Beleza? Bom, vamos falar agora aqui do nosso Brasilzão. Brasil, que a gente teve aí o nosso Ibovão da Massa subindo e subindo muito forte, né? Forte porque eu falo o seguinte: ontem teve uma situação que eu mencionei. Vou tirar aqui o calendário para já botar para vocês aqui o nosso Ibovão da Massa, certo? Eu mencionei o seguinte para vocês ontem. Vamos olhar aqui os bancos, ó. Já dei até o spoiler. Vamos olhar aqui a questão do portfólio do Ibovespa, antes da gente falar sobre outras coisas. Petrobras, né? A Vale a gente já sabe, quem já tinha mencionado que seria difícil para a Vale, porque o minério de ferro ontem caiu muito forte. Hoje o minério de ferro continua cedendo, né? Então mas está cedendo menos do que estava cedendo ontem. O minério de ferro está cedendo aí 1,9%, 2% está cedendo, porém, lá no pré-market nos Estados Unidos, as ADRs da Rio Tinto subindo 0,41%, da BHP subindo 0,75% e as ADRs da Vale estão no 0 a 0. Beleza? Então, os dados da China, isso tudo está pressionado muito pelo crescimento da China. Enquanto a China não demonstrar crescimento, ainda mais no setor de construção, isso vai prejudicar o minério de ferro, porque aí precisa que os fornos da China voltem a operar dentro do padrão, né? Ali na sua alta produtividade, que aí vai aumentar a demanda sobre o minério de ferro, aí os preços voltam a subir um pouco mais. Beleza? Bom, vamos falar aqui do Ibovão. Né? Nós tivemos aí a Vale, nossa querida Vale, caindo 2% basicamente ontem, né? Então isso acabou segurando um pouco mais a Vale. Nosso Petrobras foi impactado justamente pela divulgação do pagamento de proventos no primeiro trimestre. Então, isso acabou animando a Petrobras, trazendo a Petrobras para cima, subindo aí quase que 4%, acaba contagiando o restante do setor. A Petrobras, que ontem saiu a divulgação do resultado da Petrobras. Então, a Petrobras ontem lançou essa questão dos proventos, que vai pagar R$ 1,89 por ação, serão pagos em 2 parcelas nos meses de agosto e setembro, né? As ações vão ficar ex-provento dia 13 de junho. 13 de junho, a partir do dia 14, no caso,
você já não participa mais desse R$ 1,89 que vai ser os proventos da Petrobras. Isso animou os mercados, levou a ação para cima e ajudou o Ibovão da Massa a subir, né? Tanto a Petro quanto os bancos. Vou falar aqui sobre a outra parte, né? Aprovou a distribuição de 24 bi, né, em dividendos no primeiro trimestre de 2023. E o lucro líquido da Petrobras, né, foi recorrente de 37 bilhões de reais no primeiro trimestre. Teve uma queda de 13% frente ao mesmo trimestre do ano anterior, porém isso foi pressionado pela cotação do Brent. Lembrem-se que o petróleo no primeiro trimestre, né, também teve aquelas oscilações. Então, essa queda do Brent, isso acabou fazendo com que o resultado do lucro líquido da Petrobras viessem abaixo do ano anterior. Porém, foi um belo lucro, né? Quase 40 bi de lucro. Então, aí a nossa querida Petro despontando aí no baile das debutantes. Debutantes não, porque essa aqui já é bem velhinha, né? Mas está lá nos seus jubileus, certo? Bom, vamos lá. O setor financeiro também ajudou bastante o Ibovão, porque tem uma rotação entre os setores, né? Então, quando se bate um setor, essa rotação é o seguinte: quando se bate um setor, o dinheiro acaba voltando para um outro tipo de setor que esteja mais barato, mais atrativo. E nós tivemos uma grande injeção de dinheiro estrangeiro, capital estrangeiro entrando, e esse capital estrangeiro acabou vindo para o setor financeiro. Lembram que ontem eu falei sobre o setor financeiro? Falei, olhem aqui o setor financeiro que tem bastante oportunidade. Continuam tendo oportunidade. Banco do Brasil, como eu falei, parece que não tem teto. Estou gostando de ver, 2% aí de alta. Nós tivemos Bradescão da Massa subindo 1,3% e o nosso Itaúzão subindo quase que 1%. Então, o setor financeiro continua sendo um setor bem atrativo. Não deixem de olhar aí, conversem com seus assessores de investimento ou quem já sabe fazer seus valuation, façam, que tem oportunidade ali. Não fiquem seguindo só porque todo mundo está falando mal de bolsa. Não sigam a manada, não sigam a manada. Façam por vocês, porque no final das contas o capital é seu. O capital é seu. O capital não é do assessor, o capital não é do influencer, o capital não é do analista, não é de ninguém. O capital é seu. Não brinque com seu dinheiro, certo? Bom, falando aqui do nosso Ibovão da Massa, nosso Ibovespa aí subiu, fechando nos 108.256 pontos. Ganhamos aquela região ali da média móvel de 200 períodos, isso foi positivo. Então, pode ser que hoje temos cenário para manter essa subida, porque as informações sobre o arcabouço fiscal e os resultados das empresas, né, são positivos. Nós temos aqui, por exemplo, o Porto Seguro também reportando lucro líquido de 333 milhões no primeiro trimestre, alta de 91% sobre o trimestre do ano anterior. Temos aí a CPFL com lucro líquido também de 1,6 bilhões, 42% sobre o trimestre anterior. Trisul, que é uma ação de crescimento, né, com lucro líquido de 27 milhões, uma alta de 175% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. Ou seja, as empresas continuam reportando lucro. Então, bateram. E eu botei só essas aqui, mas tem diversas outras. Analisem, porque não estou dando call, isso não é call de compra. Não estou dando recomendação de compra de ativos nenhum. É simplesmente reportando o que está acontecendo. Vocês têm que olhar o mercado de renda variável dessa maneira. Compra quando ninguém quer comprar. Ali é que estão as liquidações. Mas só que não compra qualquer tranqueira também, né? Compra o que são empresas que têm um balanço sólido, né? Uma operação sólida. Então, receita crescente, lucro crescente, despesas de dívidas controladas, endividamento controlado e geração de caixa, certo? Essas são as empresas que têm que ser compradas. Então, tem que estudar, não adianta. Ganhar dinheiro sem se dedicar não vai a lugar nenhum. Ou você tem um assessor para fazer isso para você, né? Que tem uma equipe por trás ali, os analistas, ou então você estuda e cai para dentro. Não brinca com o seu dinheiro, beleza? Bom, o Ibovão da Massa subiu. Tem espaço para a gente buscar aqui os 110 mil pontos, apesar de ser uma sexta-feira. Minério está cedendo, porém, as mineradoras apanharam bastante essa semana, então pode ser que quem está lá vendido nas mineradoras possam começar a realizar um pouco mais de lucro, comprar um pouco mais.
outros investidores podem ver oportunidades de comprar algumas mineradoras, então isso pode ser positivo para a nossa Vale, mesmo com o minério de ferro caindo, beleza? O arcabouço fiscal, ele tem a sua parcela também, né? Então nós temos aí o Cajado informando que vai apresentar o relatório do arcabouço fiscal na segunda-feira, na reunião de líderes. Então, lá no Ministério da Fazenda, né, a proposta do governo para regulamentar aquelas apostas esportivas que vai injetar aí de 12 a 15 bilhões foi enviado, divulgado ontem. Então, tem muita coisa que acabou sendo positivo para o cenário econômico nacional. Hoje sai o nosso IPCA. Vamos colocar aqui agora nosso calendário para a gente poder fechar e eu não perturbar mais vocês. Depois eu vou falar só aqui sobre a carteira pública. Bom, nosso calendário de hoje, já tivemos aqui no Reino Unido o crescimento trimestral do PIB, né? Veio basicamente aqui uma queda, né? O atual veio 0,2, o anterior era 0,6, o consenso era 0,2, então veio junto com o consenso, porém abaixo do anterior, certo? O PIB mensal de março, uma queda de 0,3, veio abaixo do que estava esperado, né? Então, lá no Reino Unido tem essa liquidação. Vamos agora aqui para o que vai fazer preço para a gente aqui no nosso Ibovão. Índice de preço ao consumidor, nosso famoso IPCA. Se vier com que a previsão está mostrando, que é uma queda de 4,1%, né, que é o consenso, e abaixo do anterior, que era 4,65%, isso é positivo para a gente, porque a gente tem visto aí o arcabouço andando, então os investidores locais estão animados com a questão do arcabouço, com a questão da redução da inflação, isso anima cada vez mais os mercados, demonstrando que pode ter um corte já na próxima reunião do Copom, certo? Tivemos a reunião ontem do BC com os economistas, foi uma reunião positiva, os economistas gostaram, demonstraram algumas projeções positivas para o Brasil. Campos Neto, claro, não deu nenhum indício se vai cortar ou se não vai cortar, mas tudo indica que começa um ciclo de corte. Então, isso é positivo para o Brasil. Então, isso vai fazer preço no nosso Ibovão da Massa, certo? Logo em seguida, nós temos aqui o índice de preço aqui de exportação e importação, a balança comercial aqui focado na balança comercial norte-americana. E depois nós temos aí a confiança do empresário, que sai 11 horas da manhã, e a confiança do consumidor de Michigan lá nos Estados Unidos, que aí vai fazer um preço lá fora e tem aqui também a nossa confiança do empresário, beleza? E lá no final do dia nós temos aí o Bullard, que é o principal aqui, que vai falar, que é um dos membros do FONC, beleza? Um dos Fed Boys. Show? Falando da nossa carteira, deu aquela animada, carteira aí que está aberta menos 1,45%. Como eu falei, a gente não está olhando a parte de rentabilidade da carteira, e sim a gente está montando ainda uma base da carteira. Outros ativos a gente comprou muito bem, Banco do Brasil, Transmissão Paulista, Petrobras, estamos bem posicionados. A Vale, ela pesa bastante na nossa carteira, né? A gente está falando aí de 60 e poucos por cento, quase 70% aí da nossa carteira é Vale, da carteira pública, está caindo aí 8%. Vamos lá, acho que nossa querida Vale daqui a pouco já começa a subir, e isso começa a trazer aí o nosso resultado para cima, mas focado sempre na construção da carteira ainda. Estou focado nos dividendos, estou focado em formar uma base sólida, em bons preços, em bons ativos, beleza? Não sigam a carteira recomendada, porque isso aqui está dentro do meu perfil. Entendo somente a lógica, que a gente vai aportar, primeiro formam a base, 5 ativos, escolha 5 ativos para você poder botar na carteira e compre sempre o que está para trás. O que está mais para trás, você vai comprando. O que está mais para trás, você vai comprando, beleza? E assim que todos estiverem já no positivo, você vai incluindo o próximo ativo e assim vai. Show? Mas não deixem de seguir a trilha da carteira pública, que lá eu explico melhor sobre a estratégia da carteira. Então, vamos voltar aqui para o meu rostinho lindo. Esse foi o recado de hoje, nessa sexta-feira. Ficam todos com Deus. Um bom final de semana. Galera do Day Trade, quem não fez, não fez. Então, para de operar. E minha sugestão, formata uma reserva de emergência, formata uma carteira robusta para você começar a operar derivativos. Se você quer gerar derivativos,
não deixa de ter uma reserva para você não se alavancar demais. Show? Então, forte abraço, pessoal. Fiquem atentos à divulgação do IPCA e até segunda-feira com mais Giro de Mercado. Valeu!